Como eu disse, a gente está sempre de olho no noticiário e sim, a gente fala bastante sobre saúde aqui no Popverso. Então, vamos entender o que é a febre maculosa, que é uma doença que vem sendo falada porque causou a morte de 3 pessoas nos últimos dias, inclusive de um casal que estava viajando no interior de São Paulo. Eles estavam por Campinas e também Monte Verde, Minas Gerais. E aí apresentaram febre forte, dores e manchas vermelhas no corpo. Os sintomas começaram no dia 3 de junho e os 2 morreram no dia 8. O Instituto Adolfo Lutz confirmou que a causa da morte da dentista, da mulher do casal e do namorado também foi a febre maculosa. Além deles, também foi confirmada a morte de uma mulher de 28 anos. Vamos entender um pouquinho melhor o que é a febre maculosa com a infectologista a doutora Rosana Richman. Doutora, obrigada pelo tempinho para conversar com a gente aqui. Doutora, vamos lá. Febre maculosa. O que é isso? A gente tem que entrar em pânico? Qual que é o cenário da febre maculosa? Bom, Mari, vamos lá. Então, primeiro, dizer que a febre maculosa é uma doença infecciosa, é uma arbovirose. A gente tem falado bastante de arbovirose por causa de dengue, chikungunya, zika vírus. O que é uma arbovirose? É uma doença transmitida através de um vetor, de um artrópode. No caso aqui da febre maculosa, é um carrapato. Então, primeira coisa importante, não existe transmissão pessoa a pessoa. Esse casal, que infelizmente acabou falecendo, não houve a transmissão de um para o outro. Ambos foram infectados e picados por um carrapato infectado com uma bactéria chamada Rickettsia, é um nome meio complicado para essa bactéria, mas esta bactéria é que causa esta doença infecciosa. Então, você precisa ter um carrapato infectado que vem para o humano, ele gosta de sangue humano, então ele vem para o humano e uma vez que ele infecte um de nós, ele pode causar uma doença e o próprio nome já diz, né, Mari? Febre maculosa, ou seja, necessariamente tem febre, em geral uma febre de início bem súbito, bem agudo e na sequência vem as máculas, essas manchas que podem aparecer no corpo, manchas avermelhadas. A doença pode ser muito leve até doença muito mais grave, como infelizmente foi o caso dessas 3 vítimas recentes. Doutora, a gente tem alguns dados aqui do Ministério da Saúde. De 2007 a 2021, eles receberam mais de 36 mil notificações de casos de febre maculosa, 7% foram confirmados. E esses casos acontecem principalmente nas regiões Sudeste e Sul. A gente falou, né, sobre febre forte, dores no corpo, essas manchas. Eu não sei, mas me parece que são sintomas muito comuns de outras doenças também. E aí eu imagino, todo mundo que está assistindo agora pensa assim, tá, eu tenho uma febre forte, então, pelo que está acontecendo, eu vou sair correndo para o hospital para ver o que pode ser. Por serem sintomas muito comuns a outras doenças, existe uma característica muito específica, algo que a gente precisa ficar de olho mesmo? Qual é o cuidado que a gente tem que tomar observando esses sintomas? Então, Maria, você viu que a vida do infectologista não está fácil ultimamente, né? Uma atrás da outra, sintomas muito parecidos. Então, para nós, primeiro, é muito importante ouvir o paciente, ouvir a história do paciente, onde ele esteve, o que ele frequentou, se ele foi fazer trilha, se ele foi para a mata, se tinha animais perto da região que ele estava. Então, isso é importante. Antes de pensar numa febre alta, eu tenho que sair correndo, eu preciso entender se eu tenho fator de risco para ter contato com carrapatos. A transmissão, eu vou insistir, não existe transmissão pessoa a pessoa. Você precisa ter contato com o vetor, com o carrapato no caso. Outra notícia importante, Mari, é que o carrapato precisa ficar em contato com o seu corpo pelo menos umas 6 horas para conseguir transmitir a Rickettsia. Isso é bom, ponto para nós. Por que eu estou te falando isso? Porque é óbvio que se você for fazer uma trilha na região lá de Campinas, Piracicaba, aqui no Sudeste, como você mesma disse, e no Sul, são as regiões onde mais tem esse carrapato estrela, que é o vetor. Então, a hora que você volta de uma trilha dessa, além de fazer as prevenções que nós vamos falar, você tem que dar uma olhada se eventualmente tem algum carrapato no seu corpo. Isso é importante você fazer, porque quanto mais cedo você tirar esse carrapato, melhor para você de não ter a doença. Então, se você me pergunta sintomas específicos, eu diria a história é importante, onde você esteve,
A época do ano, Mari, eu não sei se você percebeu, mas no começo do ano a gente estava muito com dengue, diagnóstico diferencial de dengue, porque dengue é mais no início do ano. Neste momento, nós estamos com o momento onde tem a maior proliferação de carrapatos no sudeste e no sul do país, que é exatamente de junho a outubro. Então, segunda informação importante. E a terceira informação do ponto de vista clínico é você juntar esta febre, que ela começa a não passar, então você tem 1 dia, 2 dias de febre, e principalmente essas manchas. Essa mancha pode aparecer na palma das mãos, na planta dos pés. Tem diagnóstico diferencial contra as doenças, mas chama atenção. E esse exantema, essa erupção na pele, em geral, ela vem das extremidades e vai para o centro do corpo. Então, a partir daí, você começa a ter essas manchas, além das palmas e das plantas dos pés, ela pode vir para o tronco e para o abdômen. Então, te resumi mais ou menos os principais sintomas e dor de cabeça, se bem que dor de cabeça pode dar nas outras doenças também. Mas você, juntando tudo isso, a história com esses sintomas, você é obrigado, nós médicos, somos obrigados a pensar na possibilidade de febre maculosa. E por que nós somos obrigados a pensar, Mari? Porque quanto mais precoce eu iniciar o tratamento para essa bactéria que causa essa doença, melhor o meu resultado. Raramente alguém vai morrer de febre maculosa se o diagnóstico for pensado precocemente. Você não precisa confirmar o diagnóstico, que demora um pouco. Mas se você pensar no diagnóstico e iniciar com o tratamento adequado, você pode salvar essa pessoa, caso seja febre maculosa. Doutora, um minutinho aqui para a gente encerrar. O tratamento é feito como? O tratamento é basicamente feito com antibióticos. É um tratamento fácil, o antibiótico tem em qualquer lugar, 5, 7 dias, resolvido. E prevenção, de maneira prática, o que fazer para diminuir o risco de ter a febre maculosa? Você não pode entrar em contato com o carrapato, ou seja, roupa. Você vai fazer uma trilha, vai na mata, tem animais perto, cavalo, paca, mesmo cachorro, você usa roupa clara para você ver o carrapato, manga comprida, calça comprida, meia por cima da calça, meia branca de preferência, para você visualizar o carrapato caso tenha. Visualizou o carrapato? Tire ele, se possível, ou com o esparadrapo, se você tiver uma fita, é legal você levar na sua trilha, ou com uma pinça, nunca vá com a unha, porque daí você pode esmagar esse carrapato e, eventualmente, esse carrapato infectado com essa bactéria acabar podendo entrar no seu corpo. Tire os carrapatos assim que você vê-los, né? É importante fazer isso. E caso tenha qualquer sintomas, tendo frequentado algum desses locais, procure assistência médica para ser tratado precocemente. Obrigada, doutora, mais uma vez pela ajuda aqui para entender um pouquinho melhor sobre essa doença.